Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18, tá bom? Filipenses capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 18, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo que já fizemos até aqui para o Senhor, a lembrança do teu sacrifício mais cedo, mas nessa hora, Senhor Deus, em que vamos ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor Deus, a ouvir eficazmente. Guarda as nossas mentes e até o nosso íntimo, Senhor Deus, de alguma interferência do mundo, interferência maligna e até interferência, Senhor Deus, de nós mesmos, com preocupações e cuidados que podem até servir para roubar a semente e nos impedir de ouvir, Senhor Deus, a tua voz nessa manhã. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude e fale conosco, Senhor Deus, edificando, consolando e exortando a tua igreja, Senhor Deus, reunida aqui nessa manhã. É isso que eu oro, Senhor, e te agradeço desde já, em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, por favor? Irmãos, pedindo a graça, né, de Deus para trazer, né, para os amados irmãos uma palavra, e eu tomei o cuidado de não fazer um estudo, né, até porque o pastor já começou, né, o livro de 1 João, né, e assim não adianta começar uma coisa e não dá para terminar, né? Então é uma mensagem, irmãos, que eu espero que dê 2 domingos, né? Se não der, assim, se for necessário mais, quando o pastor viajar de novo a gente termina, tá bom? Mas Filipenses capítulo 2, o versículo 12, irmãos, o versículo 12 diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Irmãos, antes do pastor viajar, eu estava até compartilhando com ele, né, esse versículo, né, e essa palavra até
que Deus já tinha colocado no meu coração e faltava até a oportunidade de trazer para os irmãos, e Deus providenciou a oportunidade, né? Para até nos ajudar. O apóstolo Paulo, irmãos, foi quem fundou essa igreja aqui de Filipenses, tá bom? Lembra que essa igreja aqui, irmãos, começou e custou para Paulo sangue, literalmente, né? Se você ler Atos, capítulo 16, é na cidade de Filipos que ele é preso, né? E açoitado na prisão, ele e Silas. E aí de noite vem um terremoto, abre as prisões, enfim. Os irmãos devem conhecer, né, a história. E dali, irmãos, inicia a igreja de Filipenses. Só que nessa carta aqui que Paulo escreve aos Filipenses, ele não está lá, ele está ausente. Tanto é que o próprio versículo 12, né, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O apóstolo Paulo, ele não estava mais no meio dos filipenses, até ele estava preso nessa altura aqui. O apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo preso lá da prisão, ele escreveu essa carta aqui aos filipenses e mandou para lá, né? E ele tinha ciência, né? E olha, enquanto eu estava aí, vocês eram obedientes. E agora, quando eu não estou, ou seja, estou ausente, continuem também obedecendo. E ele termina esse versículo 12, né? Até com uma palavra, né? Dizendo assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lembra que ele iniciou a igreja lá, né? E iniciou, irmãos, a fé através da pregação da palavra de Cristo na vida de muitas pessoas ali, né? Inclusive do próprio carcereiro, né? Que é a pessoa que foi responsável de cuidar do Paulo e tudo, né? Ali na prisão, começou a salvação, né? Na vida daquele homem, ou seja, iniciou uma nova vida em Cristo Jesus. Começou. E ele orienta, irmãos, essa igreja que se reunia ali na cidade de Filipos a desenvolver essa salvação. E é justamente sobre isso que nós vamos estar tratando essas duas semanas, esses 2 domingos, né? Nesse e no próximo, se assim Deus permitir, né? Como nós podemos desenvolver essa salvação. Mas primeiro, a gente precisa entender que a salvação, ela não é uma dívida que Deus tem para com o homem, ou seja, toda dívida é uma obrigação, certo? Se você compra alguma coisa, você é obrigado o quê? A pagar. Só que a salvação, irmãos, não é uma dívida que Deus tem para com a gente. Deus tem alguma responsabilidade para conosco? Não tem. Não tem nenhuma obrigação para comigo e com você. Não é uma dívida. A salvação não é uma dívida. Mas tem muitas pessoas que enxergam dessa forma. Por isso, praticam boas obras. Mas por que essas boas obras? Com o intuito de, através delas, alcançar o quê? A salvação. Eu vou fazer isso, né? Eu vou ajudar os pobres, eu vou dar alimento, né? Roupa, distribuir e tal, até dinheiro, né? Porque eu quero garantir o meu cantinho lá no céu. Ou seja, eu fazendo isso, Deus vai ficar me devendo, né? Mas a salvação não é dívida, irmãos. Eu já falei, citei várias vezes para vocês, né? Mas vale a pena repetir, né? O pastor Nivan, ele era professor, né? E ele dizia que lá na escola, onde ele deu aula por muitos anos, eu não sei se era diretora ou era uma das professoras que tinha lá, que trabalhava junto com ele, que o marido tinha um restaurante, né? Lá na cidade de Manaus. E aí ela saía da escola e ia para lá ajudar ele.
E aí quando terminava tudo e tal, os atendimentos, né, a comida que sobrava, né, diz que ela pegava, né, fazia as marmitas, as quentinhas e colocava na mala do carro e saía, né, à tarde na periferia, né, nos bairros mais pobres de Manaus para distribuir. E aí ela comentando até com uma outra professora lá, né, na hora lá, do intervalo e tudo. Não, e tal, mas mulher, por que tu faz isso? Não, eu faço isso aí é para garantir, né, o meu cantinho lá no céu. Ou seja, é uma pessoa que vê, enxerga a salvação como dívida. Como dívida. E é interessante, irmãos, que séculos, né, já se passaram. E ainda hoje, irmãos, as pessoas têm essa mesma visão ainda. De fazer o bem, mas com o intuito de garantir o seu lugar lá no céu. E salvação, irmãos, não é dívida. Salvação é dádiva. É uma dádiva de Deus. Essa palavra dádiva, né, é dom, é presente, é um presente de Deus. E Deus dá não por merecimento, por mérito meu ou seu. Até porque, irmãos, na salvação, nós não temos méritos nenhum. Todo o mérito, irmãos, é de quem? De Cristo. Porque foi Ele, lá na cruz, que realizou toda a obra do Calvário. Então, os méritos é dele, não é nosso. E nós não somos salvos por mérito, né? Por merecimento. Ah, fez, merece. Não. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Então, a salvação, ela não é dívida, ela é dádiva, não é por mérito, é pela misericórdia de Deus. Ela é uma obra de Deus, irmãos. E nós não temos parte nenhuma na salvação. A salvação não depende de nós. Até porque, irmãos, se dependesse de nós, até hoje nós estávamos ainda o quê? Perdidos nos nossos delitos e pecados. Romanos, né, capítulo 3, do versículo 10 em diante, né, vai dizer, olha, não existe ninguém que busque a Deus, ninguém que se importe. Esse é o homem sem Cristo, sem salvação. Ele não quer se aproximar de Deus. Lembra que a atitude de Adão e de Eva, né, quando eles pecaram, foi o quê? Pecou e correu para Deus. Foi? Se escondeu. O pecado, irmãos, ele faz isso conosco. Ele nos afasta, nos separa de Deus, né? O próprio capítulo 3 ainda, né, de Romanos, né? Só que agora o versículo 23. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É isso que o pecado, irmãos, faz comigo e com você. Ele nos separa, nos afasta de Deus e da sua glória. Então, nós não temos mérito nenhum, irmãos, parte nenhuma na salvação. Até porque o pecado, irmãos, ele contaminou de tal forma a humanidade que tudo que o homem toca se estraga. Apesar, irmãos, do meu espírito, né, e do teu espírito, se você é um crente em Cristo Jesus, tá remido, tá salvo, mas esse corpo aqui ainda não está remido. Esse corpo aqui é um corpo corruptível, né? E corruptível é de corrupção, né? Vem de degradação, se estraga. E tudo que nós tocamos, irmãos, estraga também. Eu tenho observado, né, algumas semanas atrás, que o volante da Kombi já está se desgastando, né? Não é porque tá velho não, tá? É porque revestiram, né? Mas de tanta gente pegar e suor e tudo, tá se desgastando, tá se acabando. Futuramente a gente vai ter que mandar trocar. Isso é prova, irmãos, de que tudo que a gente toca estraga. Tem certas coisas, eu não sei se você sabe, né?
Eu aprendi isso com um homem lá em Manaus. E eu não sei se você sabe disso, né? Eu gosto de fazer, irmão, de vez em quando um bolinho, sabe? Lá em casa. E só eu, irmão, dura uma semana. E às vezes é tanto que quando eu faço, eu parto no meio, né? E distribuo pro vizinho. O vizinho, né? E eu gosto de fazer o bolo, irmãos, e colocar coco ralado. Mas eu não gosto de comprar esses coco ralado processado, né? Então o que eu faço? Eu compro o coco seco, né? E tiro a polpa e tem um processadorzinho e passo, e eu mesmo produzo o meu próprio coco ralado. E eu descobri, né, com esse homem lá em Manaus, de que se você pegar e fizer isso, né, processar o coco e tal, ralar o coco, mas depois que você ralar, você não pode pegar com a mão. Porque se você pegar com a mão, estraga. Estraga. E ele falando isso, né, e eu ouvindo e tal, e eu, rapaz, é uma ilustração maravilhosa para ilustrar sobre o pecado. Tudo que o homem, irmãos, coloca a mão, estraga, se acaba. É por isso que nós não temos parte nenhuma na salvação. A salvação, ela é exclusividade de quem? De Deus. Ela não é minha, ela não é sua. Apesar de muitas pessoas lerem e interpretarem dessa forma. O final do versículo 12 diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Apesar, irmão, do apóstolo Paulo escrever dessa forma, né? Desenvolvei a vossa salvação. Não quer dizer que a salvação agora é minha. Quer dizer que agora eu tenho a salvação. Mas ela não é minha. Ela é de quem? De Deus. Tá bom? Para deixar os irmãos mais convictos, né, a respeito disso, mais seguros, ela não é uma dívida, né, uma dádiva de Deus, ou seja, um presente, né? Vamos para Salmos. Salmos capítulo 3 e versículo 8. Salmo de número 3 e o versículo 8. Salmo de número 3 e o versículo 8. Diz assim: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha só, né? Do Senhor é a salvação. Vamos para Jonas. Ruim encontrar Jonas, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. É antes de Miqueias. Antes de Obadias. Jonas, capítulo 2 e o versículo 9. Jonas, capítulo 2 e o versículo 9. Antes de Obadias e Miqueias. Isso é normal, irmãos, porque a gente não tem costume, né, de ouvir pregações, né, nesses livros dos profetas menores, por isso quando a gente ouve assim, a gente tem dificuldade de encontrar. Mas está aí na Bíblia, tá? Eu lembrei agora de quando eu ia fazer prova eu ia fazer prova com os meus alunos na escola e eu geralmente, irmãos, até para ajudar, olha, a irmã Elizabeth já pediu ajuda aí, tá certo, pede ajuda. Eu ensinei, capítulo 2, 9. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Eu ensinava lá o cântico, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, enfim, vai embora, né? Todo que é para ajudar os meninos, né? Aí na hora da prova, eles ficavam cantando, sabe? Eu via um cantando aqui, outro cantando ali para achar o livro, né? E às vezes eles não conseguiam achar
Aí eles perguntavam assim, professor, por exemplo, onde é que está Jonas? Aí eu dizia assim, a minha resposta para ele está entre Gênesis e Apocalipse. Se te ajudar, está entre Gênesis e Apocalipse. É só para não perder o costume, irmão, de... Então, Jonas, capítulo 2 e versículo 9. Diz assim, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Esse homem aqui, irmãos, ele teve que ir para o bucho de um grande peixe para entender isso. Que ao Senhor pertence o quê? A salvação. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. É bem conhecido por muitos, né, esse trechinho, do versículo 8 ao versículo 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. O 5, ele diz assim, o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, Efésios, capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora sim, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, né? Agora o senhor disse que a salvação não é boas obras, mas aqui ele está dizendo aqui, né? Criados em Cristo para as boas obras. Lembra que essas boas obras é depois de salvo. Não é boas obras para ser salvo. É depois que Jesus me salvou, eu vou servir ele. E vou fazer boas coisas para Cristo. Não com o objetivo de, com isso, alcançar a salvação. Eu já sou. Mas eu vou fazer até como forma de gratidão, de retribuição. Tá bom? Não como para obter a recompensa, né? A salvação como recompensa. Não. Tá bom? Então, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então tá aqui, irmãos. A salvação, ela não é minha, ela não é sua, ela pertence a quem? Ao Senhor, a Deus. Mas Deus, ele nos dá essa salvação, ele nos concede essa salvação. E preste atenção, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Vossa, no sentido de que Deus deu para você. Então você agora é um salvo. Mas para você entender melhor, vamos para Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Lembrei agora de uma irmã lá em Manaus. 25. Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 14. Mateus, capítulo 25, versículo 14. A parábola dos talentos. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou
os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 cada um, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essa parábola aqui, ela é uma boa ilustração em relação à salvação. O Paulo diz, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Lembrando que a salvação não é minha, não é sua, é do Senhor, mas Ele entregou para a gente. E por que eu digo que isso aqui é uma boa ilustração? Esse senhor aqui, ele tinha talentos, e ele pegou, chamou 3 servos, né, de confiança dele e entregou esses talentos. Mas os talentos eram de quem? Era do servo ou era do senhor deles? Era do senhor deles. E preste atenção que cada um reage ao que foi entregue para eles. Um tinha 5, saiu e ganhou mais 5. Aí eu pergunto para vocês, ele desenvolveu o que o senhor dele entregou para ele? Ele progrediu? Ele cresceu naquilo que o senhor entregou para ele? Cresceu. Então, irmãos, é isso que o Paulo quer dizer. Quando fala, desenvolvei a vossa salvação. Deus me entregou. Mas eu preciso trabalhar essa salvação de Deus na minha vida para progredir, para crescer em Cristo Jesus. A gente sempre coloca aqui, né, a 1 Pedro, né, ou a 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É crescimento, irmãos. Então, quando Paulo está dizendo aqui, desenvolvei a vossa salvação, ele está dizendo, olha, você já é salvo agora, mas você precisa desenvolver, crescer. Você já imaginou, irmãos, como seria o mundo se a gente nascesse
e ficasse criança para sempre assim, não crescesse, não se desenvolvesse. O mundo ia ser difícil para a gente, não ia? Quem é baixinho aqui sabe o que eu estou falando. Não é difícil? Não é porque não desenvolveu, desenvolveu naquilo que Deus projetou você para desenvolver. Irmãos, é difícil, irmãos, para as pessoas, né? De estatura baixa, pega as coisas e é interessante que o pessoal só coloca coisa lá em cima, né? Nas lojas, no supermercado, né? E é uma dificuldade, irmão, para quem é baixinho, né? Pegar as coisas. Agora imagina uma pessoa salva, mas ela não desenvolve. E eu não sei se você sabe. Para desenvolver, irmãos, né? Uma pessoa desenvolver fisicamente, é por isso que as crianças, elas são bem ativas, né? Elas precisam correr, elas precisam brincar, elas precisam se movimentar. E nesse movimento, ela está desenvolvendo o corpo dela, está crescendo. É necessário isso para poder o quê? Crescer. Sabe por quê? Eu aprendi tudo isso, irmãos, com a doença da minha esposa, sabe? Quando ela fez a primeira cirurgia, da segunda, né? Da segunda em diante. Ela ficou com o lado esquerdo dela paralisado, né? O braço e a perna paralisado. E pelo fato, irmão, de estar paralisado, começou a secar o braço e a perna, ao ponto de ter a diferença, né? Entre um e outro. O braço que movimenta, a perna que movimenta, se desenvolve. Mas eu não sei alguém aqui já chegou a quebrar o braço algum dia? Ninguém? Não acredito. Ninguém? Ou vocês foram bem comportados na infância, né? Ou foi a misericórdia de Deus mesmo? Eu já tive, sabe, irmão? A infelicidade, né? Não chegou nem a quebrar, né? Na realidade, o braço esquerdo, né? Irmãos, menino é menino em qualquer lugar do mundo, né? Eu lembro que no lado de casa tinha um terreno assim, né? Mas não assim, cheio de mato, né? Era um terreno baldio e alguém teve a brilhante ideia de jogar um colchão de mola lá, sabe? No terreno. E aí colocaram assim um colchão no pé de um pé de ingá, né? Não sei se tem ingá aqui, tem? Não, né? Ingá é uma fruta, irmãos. Lá é até gostosa, né? Tem dois tipos de ingá lá. Tem ingá macaco, né? Que ela é comprida assim. E o pessoal chama de ingá chinelo, né? Que parece um chinelo mesmo, né? Aí você abre e tem a fruta lá. E é interessante que quem não conhece é uma carioca, né? Recente lá em Manaus. Aí para provar, né, as frutas e tal da região, aí deram uma ingá para ela. Aí a pessoa pegou, só que não explicou, né? E também a fruta não vem, né, com manual, né, dizendo como é para comer e tal. E a pessoa pegou, entregou para ela e foi fazer as coisas. E quando chegou, a mulher tava que nem boi, né? E tu não gostou não? Eu não, é duro, não tem gosto de nada. Ela foi perceber como ela estava comendo. Porque assim, vem a polpa por cima e depois o caroço. Ela estava tirando a polpa, pensando que era a casca, e jogando e mastigando o caroço. E quem já mastigou? E quem já mastigou, irmãos, o caroço da ingá, irmãos, né? Ele é travoso, né? Ele é travoso. É a pobrezinha, né? Mastigando o caroço, que não tem gosto de nada, irmãos, né?
Então tinha um pé de ingá lá, e aí o colchão, né? Aí o menino, como eu falei, menino é menino, né? Em todo lugar do mundo. E aí os meninos começaram a pular em cima do colchão de mola, né? Pra dar salto mortal, né? Ah, e eu comecei a ver aquilo, né? E poxa, é fácil, né? Eu fui fazer, irmão. Só que o meu mortal, irmão, eu pulei no colchão e eu voei e bati com o braço no pé de ingá, irmãos. E aí trincou, né? O osso, né? Fraturou. Aí eu ainda fui nessa época, né? Nessa época tinha o tal do rezador, né? Do benzedor, aquele que pega de mentidura, né? Não sei se tem aqui, né? Tem? Sempre a pessoa que pega de mentidura. Irmãos, ele pegou meu braço, acabou de quebrar. Acabou de quebrar o braço, irmão. O braço que já estava assim, ficou assim, irmão. Braço do Faustão. Grosso. Aí vai para o hospital e tal, e engessa, né? Aí engessou o braço. E aí eu lembro que eu passei, irmãos, mais de 15 dias, né? Com o braço engessado. Irmãos, e coça com gesso. Irmãos, eu pegava um espeto, né, daquele de carne, e colocava assim por dentro e vap, 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 vap. E não é só porque, né, e a sujeira que acumula. Irmão, sei que 15 dias depois, quando eu tirei o gesso, irmãos, eu colocava o braço um do lado do outro aqui, esse aqui grossão e o outro fininho, irmãos. E eu comecei a chorar na época, eu fiquei aleijado. E... sem experiência, né? Nunca tinha quebrado nada. Eu fiquei aleijado e tudo. E o braço pequenininho, 10 de besteira, menino. Você vai voltar ao normal e tal, né? E voltou, irmão, graças a Deus. Mas por que isso? 15 dias somente. Porque não estava movimentando. E aquilo que a gente não movimenta, não desenvolve. A mesma coisa, irmãos, para ilustrando, é a salvação. A salvação é de Deus. E Ele entregou para mim e para ti. Mas nós precisamos se movimentar. Movimentar a salvação. Para desenvolver. Para que a gente cresça. A Pepa está chamando alguém por aí. Em Cristo Jesus. Para que haja crescimento. Tem que desenvolver essa salvação. Por isso que é a orientação do apóstolo Paulo. Desenvolvei a vossa salvação, que não é nossa, é de Deus, mas Deus entregou. E aqui essa ilustração, né, que o Mateus dá para a gente aqui. 3 pessoas. E é interessante que o Senhor dá para ele os talentos segundo a sua capacidade, a capacidade de cada um. Então, se Deus me salvou e entregou para mim, é porque eu tenho em minha capacidade para desenvolver. Só que, irmãos, tem muitas pessoas que olham para os 2 primeiros servos, né? E cada um desenvolveu o dobro, não foi? Só que não na quantidade de cada um. O que tinha 5, ganhou outros 5. O que tinha 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha 1, fez o quê? Enterrou o seu talento, ou seja, não desenvolveu. É possível, irmãos, alguém ser salvo, mas não crescer, não desenvolver? É possível. Tanto é que os irmãos lá de Filipos, da cidade de Filipos, eles corriam o risco de ser salvo, mas não desenvolver, não crescer. Por isso que o Paulo falou, desenvolver a vossa salvação. Então, irmãos, esse daí foi o nosso introdução. Salvação é um presente, mas também é um privilégio. E é um privilégio, irmãos, que só os salvos têm. Que privilégios são esses? E a gente vai ver um a um, tá? Esses privilégios que os salvos têm. Somos abençoados. Vamos lá para Efésios, capítulo 1 e o versículo 3. Efésios, capítulo 1 e o versículo 3. Efésios, capítulo 1 e o versículo 3. Diz assim:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados, irmãos. Nós somos abençoados por Deus. Sobre a vida do salvo, do regenerado, está a bênção de Deus. E essa bênção, irmãos, ela é espiritual, mas ela também, apesar de ser espiritual, ela se estende para o material também. Tá bom? Para o material também. E uma pessoa, irmãos, salva, ela cresce materialmente também. Como eu falei para vocês até um dia desse, né? Da pessoa que tem os seus vícios, né? E gasta dinheiro, né? Com os seus vícios. Mas aí o Senhor liberta dos vícios, né? Salva. E o dinheiro dela agora vai o quê? Render, porque ela não vai mais gastar com vício, com besteira. E Deus abençoa, irmãos. Deus faz prosperar. Porque temos a bênção de Deus. E só os salvos, irmãos, têm a bênção de Deus. Ele diz aqui, né? Que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Às vezes, tem pessoas que querem alguma coisa do Senhor e até eles cobram, né? Tem aqueles que, além de cobrar, eles cobram de uma forma até sem reverência, sem respeito e sem temor. Eu não sei se você já viu, né? Eu já vi pessoas orando, né? Assim, Senhor, na tua palavra o Senhor promete, né? Então eu exijo que o Senhor cumpra, né? A tua promessa. Irmãos, a gente tem direito de exigir alguma coisa de Deus. Por isso que eu digo que ela é uma promessa de Deus e as pessoas até reivindicam de forma irreverente, sem respeito com Deus. E pessoas até, na tua palavra diz, né, que o Senhor tem me abençoado com toda sorte de bênção. Mas são bênçãos que são boas para mim, porque às vezes a gente está pedindo alguma coisa que, na nossa forma de ver e na nossa forma de entender, pode ser bênção para nós, mas vai ser o quê? Maldição. Vai nos prejudicar. E Deus, as bênçãos de Deus, elas só vão nos fazer o quê? Bem. Não vão nos prejudicar, não vão nos fazer mal. E esse é um privilégio, irmãos, que nós temos, né? A bênção de Deus. E às vezes nós somos levados a enxergar, né, só aquilo que é material. Mas a promessa aqui é de bênção espiritual. E lembrando que nós devemos valorizar o que é espiritual, porque se nós formos, irmãos, bem na nossa vida espiritual, consequentemente, na nossa vida material também, nós vamos o quê? Bem. A nossa vida, irmãos, a gente inverte, né, as coisas. Se você não está bem fisicamente, materialmente, é porque a sua vida espiritual também não está bem, não. Lembra que não é a nossa vida material que rege a nossa vida espiritual. É o contrário. É a nossa vida espiritual que rege a nossa vida o quê? Material. Tem pessoas, irmãos, desempregadas, precisando de emprego. Até aqui da nossa igreja. Mas você não vê buscando a Deus no culto de oração, no culto de doutrina. Você não vê. Mas estão precisando. E passando até dificuldade, necessidade. Mas como é que vai reverter isso? Porque está valorizando mais o material. E a sua vida espiritual, está embaixo.
Irmãos, tem coisas que tá assim, aqui tá sendo uma experiência nova para mim em muitos sentidos, né? Eu tô aprendendo, irmãos, muitas coisas, né? Então eu tô tendo experiência, né, de muitas coisas também. Então tá sendo uma bênção para mim aqui e até assim, eu tenho crescido muito, né, irmãos? Graças a Deus, né? Em meio a essas experiências, até com os irmãos e outros, né? E é interessante, irmãos, que eu já andei por muitos lugares, né? Pela graça de Deus, pela graça de Deus. Mas aqui eu tenho visto coisas, irmãos, que eu nunca vi em lugar nenhum da minha vida, sabe? Por onde eu andei. Eu já vi, irmãos, pessoas tirarem férias do trabalho, férias da escola, mas férias de Deus e da casa de Deus é a primeira vez que eu vejo. Aqui. Pastor preocupado, né, com uma família. Irmão, não, pastor, esse mês a gente vai estar de férias, a gente não vai para a igreja, não. E até foi algo novo até para o pastor. A gente até comenta, puxa, de férias. Isso era o mês de janeiro. A gente já está na segunda semana já ou terceira, né? Ou é segunda, né? De fevereiro e até hoje a família não apareceu. Está de férias ainda. E aí a gente sabe, né? Fica sabendo por uma aqui, por outra ali, né? Que a vida, irmão, só é uma desgraça, uma miséria. Materialmente. Materialmente. Mas podia estar melhor? Podia. Se valorizasse o quê? A vida espiritual. A vida espiritual. E enquanto, irmãos, não entendermos isso, a gente vai continuar batendo a cabeça na parede, né? Quando eu digo assim, é no sentido de quebrando a cara, literalmente, porque não entende isso. Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. O que são essas demais coisas? É a vida material. Mas o que vem primeiro? O que ele pede primeiro para buscar? O reino. E as coisas do reino. A vida espiritual. É um princípio de Deus, irmãos, que muitas pessoas têm na sua vida, mas de forma invertida. Gastam energia, gastam os seus recursos no que é material e esquece de buscar o espiritual. Aí não dá certo. Faz os seus planos, os seus projetos. Não deu certo, não sei o quê. E tem alguns que têm a cara de pau de colocar a culpa em Deus ainda. A culpa é de Deus. Ou então, a culpa é da igreja, né? Coloca a culpa. Não, rapaz, eu vou sair dessa igreja porque Deus não está me abençoando lá, não. Eu vou para outra igreja onde Deus vai me abençoar. Mas será que o problema é a igreja? O problema é quem? A pessoa que ainda não entendeu isso. E aí deixa de crescer. Mas nós, como os salvos, se é salvo verdadeiramente, temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Só que precisamos entender, irmãos, que para obter essa bênção, nós precisamos ter esse princípio, né? Valorizar o que é espiritual primeiro. E se você cuidar do que é espiritual, é uma consequência, né? Se você está bem espiritualmente, isso vai acarretar na tua vida material. Tudo também vai bem para você. Tudo vai bem para você. Abençoados. Outro privilégio. Adotados, irmãos. Gálatas, né? Você está em Efésios, volta, né? Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Do versículo 5 ao 7. Gálatas, capítulo 4,
do versículo 5 ao versículo 7. Diz assim: para resgatar. Não, o 4. O 4 ele fecha aqui o pensamento, né? 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filhos, também herdeiro por Deus. Nós não somos filhos bastardos, né? O que é um filho bastardo? É um filho ilegítimo. Não é um filho legítimo. E para nós não ficarmos, né, na condição de bastardos, Deus nos adotou. Lembrando que nós nascemos nesse mundo, e todo mundo, irmãos, todo mundo, todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas já nascem já debaixo de uma filiação. Quando uma criança nasce, né, vai tirar o registro, né, e hoje já tá tão avançado a coisa, né, que a criança já sai do hospital já com registro, com CPF, praticamente tudo, né, meia vida já resolvida, né, mas lá no registro tá lá, né, pai, nome do pai, fulano e tal, não é isso? Nós não nascemos nesse mundo, irmãos, com a filiação em branco não, no nosso registro. Nós já nascemos com um pai, mas não é Deus. Mas tem uma religião aí que prega e ensina que todos são filhos de Deus. João, capítulo 8, o Senhor Jesus, o apóstolo, né, João, ele deixa registrado que de um embate entre os fariseus, né, os principais sacerdotes, com Jesus. E eles se fiavam de que eles eram judeus e automaticamente, por fazer parte do povo judeu, automaticamente eles eram filhos de quem? De Deus. Tanto é que eles dizem lá: nós não somos bastardos, nós somos filhos de Abraão. E sabe o que é que Jesus deixa bem claro para eles lá? João 8:44. O pai de vocês é o diabo. Vocês são filhos, né, do diabo, que é o pai da mentira. Jesus diz explicitamente para eles de quem eles eram filhos. Eles não eram filhos eram descendência de Abraão, porque nasceram no povo de Israel. Mas isso não dava direito para eles de serem filhos de Deus. Era o diabo que era o pai deles. Então, irmãos, isso é forte e até ofensivo. Tem muitos pastores que têm medo de falar isso, até nas suas pregações. Mas, irmãos, por quê? Porque ofende e é forte. Mas entre te ofender com a verdade e te enganar com a mentira, eu particularmente, prefiro te ofender falando a verdade do que te enganar com a mentira. Então, todas as pessoas, irmãos, que nascem nesse mundo são filhos do diabo. E é por isso que quando se converte, né, nascem de novo, são adotados por quem? Por Deus. Adota. E quando você adota, né, uma criança, um filho, ele tinha pai, tinha mãe, não tinha? Pertencia a uma família, mas é adotado. E aí que é maravilhoso, né, irmãos? Esse processo de adoção.
Deus nos tira de uma família, né? E nos adota e nos traz para dentro da sua própria família. Mas isso, irmãos, só é possível também por obra de Deus. Por obra de Deus. Ninguém, né, acorda um belo dia e diz, rapaz, quer saber? Estou cansado de ser filho do diabo. Hoje eu vou ser filho de Deus. Não é assim. Não funciona assim. Tem um processo, né? Aí o processo é através do Evangelho. Crer em Jesus. João 12, 12, aliás, 12, João 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Deu o direito de ser filho, mas filho por adoção. Tá bom? Adoção. Então, irmãos, adotados. Vamos lá para Efésios, né? Em Gálatas, vai mais para frente. Efésios 1:5. Efésios capítulo 1, versículo 5. O 4, a partir do 4. Efésios 1, a partir do 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Está aqui, irmãos. Nós fomos salvos, né, pelo Senhor Jesus e adotados nele como filho de Deus. E esse é um privilégio, irmãos. É um privilégio que poucos têm, né? E os que têm é porque passaram por esse processo, né? Ouviram o evangelho, entenderam a sua condição de pecador e creram em Cristo Jesus, recebendo ele como seu Senhor e Salvador. Esse é o processo, né, de filiação, de adoção como filho de Deus. Outro privilégio, amado, né? 5:1, Efésios ainda, 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? Filhos amados. Então nós somos amados, irmãos, por Deus, tá? Próximo. Assentados, olha só o privilégio, irmãos, ainda. Efésios 2:6. Efésios capítulo 2 e versículo 6. Efésios 2, verso 6. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, pela fé, pela adoção, pela filiação, né? Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio, né, amados? Vamos lá. Escolhidos, João, capítulo 15. João, capítulo 15 e o versículo 16. João, capítulo 15 e o versículo 16. Diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Está aqui, irmãos. E o último é herdeiro. Então, o privilégio de ser escolhido, irmãos. Agora, herdeiros. Romanos, capítulo 8 e versículo 17. Romanos, capítulo 8 e o versículo 17. Romanos 8 e versículo 17. Romanos 8. A partir do 14, irmão. 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, herdeiro, irmãos, de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa palavra, irmãos, co-herdeiro, ela não quer dizer que nós temos menos privilégio do que o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus como filho natural de Deus, vamos dizer assim, porque nós somos os adotados, né? E o Senhor Jesus é o filho natural de Deus, tá? Não quer dizer que pelo fato de se ser assim, não quer dizer que, porque ele é o filho unigênito de Deus, né? O filho natural de Deus, ele tem mais privilégio, não. Essa palavra co-herdeiro quer dizer que os mesmos direitos que um filho natural tem, os filhos adotivos também têm. Os mesmos direitos. Por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que o Paulo está dizendo aqui? Que os mesmos direitos que da herança de Deus Pai, que Jesus tem, nós como filhos adotivos de Deus, nós também temos os mesmos direitos. Isso não é um privilégio, irmãos? Maravilhoso? Privilégio esse, que só os filhos de Deus têm. E para qualquer pessoa, irmãos, gozar, participar e ter esses mesmos privilégios, irmãos, o caminho sempre foi e sempre vai ser o mesmo. Jesus. Se você quer entrar na família de Deus, é através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Reconhece os teus pecados. Crê nele, né? Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará, né? Esse é o processo para se tornar um filho de Deus, para gozar, irmãos, desses privilégios, né? Ser abençoado, adotado, amado por Deus, assentado nos lugares celestiais, escolhido e herdeiro de Deus. E a nossa herança, irmãos, ela não está nesse mundo. Ela está na glória. Aguardando, né? Os herdeiros de Deus que vivem nesse mundo. E um dia nós vamos herdar, irmãos, esse reino. E o Senhor está preparando tudo lá para nós. Mas só tem esse privilégio. Só goza desse privilégio e vai desfrutar desse privilégio os filhos de Deus. Se tem alguém aqui nessa manhã que lá no seu íntimo, né, sabe que não é filho de Deus ainda. Seu pai é outro.
eu já falei aqui. Mas nessa manhã, quer até entregar sua vida a Cristo, né? Depois, vou já orar encerrando a escola. Se quiser conversar comigo, tenha liberdade de conversar e pedir até orientação, tá bom? Irmãos, por enquanto nós vamos ficar aqui, mas semana que vem nós vamos ver mais coisas para até nos ajudar e até nos alertar para desenvolver, irmãos, essa salvação, que não é nossa, é de Deus, mas Ele nos deu e precisa ser desenvolvida por mim e por você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra e que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, até nos instruindo, nos ajudando a conhecer, a descobrir, Senhor Deus, como desenvolver essa salvação que um dia o Senhor nos entregou. Mas precisa, Senhor, ser desenvolvida, precisa progredir, Senhor Deus, para que possamos crescer no Senhor, na Tua graça e no Teu conhecimento. E que através dessa mensagem o Senhor continue nos ajudando. Por favor, mais uma vez, eu coloco até a vida do pastor Éder ali em Manaus, os dias que ele vai estar ali, até a responsabilidade que ele tem hoje ali à noite na igreja, de dar um relatório, Senhor Deus, do trabalho e do andamento do trabalho aqui, e que o Senhor possa dar a graça a ele, capacitá-lo e ajudá-lo, Senhor Deus. Continua abençoando sua vida, abençoando também sua família e a igreja aqui, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, todos tenham um bom restante de dia, um bom almoço. E se Deus quiser, à noite nós vamos estar aqui, né, para louvar o Senhor, adorar o seu santo nome bendito e ouvir a mensagem do Senhor. E vamos, irmãos, convidar, né, pecadores e orar, né, principalmente para que Deus mande pecadores para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém? Obrigado. É encerrado nossa escola.